É sempre uma oportunidade muito boa de nós estarmos aqui mais uma vez com os queridos amigos, irmãos, para o estudo do Evangelho que selecionamos para a noite de hoje. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Está no Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. João Evangelista, exilado na ilha de Patmos, na Grécia, grande médium, escreveu o Apocalipse, também chamado Livro da Revelação. É um livro simbólico e de difícil interpretação. Após o retorno de Jesus ao plano espiritual, os primeiros cristãos, eles organizaram e fundaram comunidades denominadas igrejas. 7 foram as igrejas principais, sendo que parte desse livro, o Apocalipse, é dedicado a elas. Essa passagem é dedicada diretamente à igreja de Laodiceia. O que é a igreja? Na verdade, igreja não é um templo, mas é uma comunidade. Quando se forma uma comunidade de irmãos com o mesmo ideal, forma-se uma igreja. Isso está claro na última parte da carta de Paulo aos Romanos, quando ele faz uma saudação a Priscila e Áquila, e a igreja que se reúne na sua casa. Então nós vamos entender dessa forma. O que era Laodiceia? Era uma cidade importante na Ásia Menor, e lá tinha a principal comunidade dos cristãos. Uma cidade com muitos recursos de ordem material, e essa comunidade estava assim, esfriando, vamos dizer. Eles realizavam aquelas reuniões, mas não estavam assim imbuídos daquela fé, daquele interesse do trabalho. Por isso é que Jesus, através de João Evangelista, médium, transmite essa mensagem. Ele começa dizendo assim, e depois ele vai colocando os problemas que encontrou. Diz Jesus, então, pela mediunidade de João, que está à porta e bate. Uma porta, ela não abre sozinha. Necessário que alguém abra. Quando alguém bate de fora, alguém abra de dentro. Isso é natural. Podemos ainda entender que depende de ouvir a voz de quem bate. Por isso ele se refere a essa audição, se alguém ouvir a minha voz. E também depende do interesse de abrir a porta. Imaginemos hoje, nos dias atuais, completamente diferente, alguém querendo que nós abramos a porta de nossa casa. Hoje nós temos meios eletrônicos para saber quem é que está ali e abrimos se quiser. Naquela época de Jesus, a pessoa teria que se anunciar, porque não existia nada desses meios eletrônicos. Então, olha, aqui é o fulano. Por isso é que Jesus fala, se alguém ouvir a minha voz. Outra coisa, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. A ceia naquela época era de grande importância social, religiosa, entre os judeus. O sentido de ceia seria um sentido de união, de confraternização, de solidariedade. Cear com alguém seria o máximo da ligação, tanto familiar como social. O que vem a ser uma porta? O que será uma porta? Nós podemos dizer que tratar-se de um acesso a um determinado local, uma passagem. Uma porta pode significar também uma entrada ou uma saída. No sentido espiritualista, ela pode significar a passagem entre dois mundos, entre duas dimensões. Uma passagem do conhecido para o desconhecido.
pode ser entendido também como uma mudança de nível na nossa vida aqui na Terra, ocorrendo assim uma transformação que nós possamos passar. Para se abrir uma porta, costuma ser necessário uma chave, desde que nós vamos abrir a porta de fora para dentro. Nessa mensagem, Jesus está batendo a porta, então alguém tem que abrir. Estudando o Evangelho, nós iremos encontrar inúmeras vezes essa palavra porta. Ora, Jesus dizendo ser a porta, e também a porta das ovelhas. Ovelhas somos todos nós. Ou então da importância de entrar pela porta estreita e não pela porta larga. Muitas outras passagens são ditas, mas nós vamos ver no Evangelho apenas uma, que está lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 13 e 14, que diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela. Jesus, como maravilhoso educador, e seguindo o próprio sistema da época que vinha desde os antigos profetas, ele ensinava por meio de parábolas, de símbolos. Ele utilizava figura comum a todas as pessoas. Por exemplo, ao falar de portas, ele estava falando algo muito conhecido. As cidades eram abertas e fechadas por portas. Jerusalém, por exemplo, ficava lá no alto. E Jerusalém tinha 12 portas que abriam e fechavam constantemente. Então Jesus está usando uma simbologia da época. Busquemos então descobrir que tipos de portas todos nós podemos adentrar em nossa passagem aqui pelo planeta Terra, pelo menos algumas delas. Nós podemos ingressar pela porta e trilhar um caminho descambando, por exemplo, para os vícios. Quando a gente fala em vício, em primeiro lugar nós imaginamos, é o mundo das drogas, é a bebida, é isso, é aquilo e tudo mais. Realmente, os espíritos superiores nos informam que esses vícios são prejudiciais tanto ao nosso corpo como ao nosso espírito, depois que passamos para o lado de lá. Mas vícios também pode e deve ser entendido muito mais como maledicência. É um vício gravíssimo. A maledicência é quando nós falamos mal do próximo, quando nós ficamos assim julgando o próximo, ainda nos complica mais, porque a espiritualidade inferior ainda vem nos ajudar, entre aspas, a complicar mais ainda a nossa situação. O que seria outra coisa complicada? A arrogância, o desejo de domínio, aquelas pessoas que determinam que se faça certas coisas e se dizem donas da verdade. É um tipo também de vícios. O desânimo com o trabalho é complicado, é algo difícil. O desânimo com o trabalho, o desânimo para que a gente possa mudar. Muita gente fala assim, eu sou desse jeito, eu não mudo nunca, e não quer se reformar, não quer buscar uma melhoria de si próprio através do Evangelho. E fica desanimados. Também algo que nós vamos colocar como mediunidade sem Jesus. E logo nós vamos ver um exemplo. Mediunidade sem Jesus. O exercício da mediunidade sem a proteção espiritual. O intelectualismo, a pessoa que estuda, sabe tudo de cor, mas não pratica nada. Então, nós ficamos pensando, se nós nos fixarmos, qualquer um de nós, se nós nos fixarmos em algumas dessas possibilidades que nós colocamos, e muitas outras, certamente
estaremos entrando por um caminho que Jesus chama de porta larga. E vamos caminhar numa situação de ilusões, coisas que espiritualmente não são reais, não são importantes para a nossa vida. E algum dia nós vamos que deixar esse caminho, essa estrada larga, esse conforto que nós nem merecemos ainda, e vamos ter que buscar a outra porta, a outra entrada, o outro caminho, que é o caminho estreito. Isso vai depender de quem? De nós mesmos. Algo que se chama livre-arbítrio. É a vontade que nós temos de realizar alguma coisa para o bem ou para o mal. Importante, então, que nós todos entendamos esse tipo de coisa enquanto estamos a caminho. Nós estamos encarnados, nós estamos vivendo a presente existência, vamos tentar acertar isso agora, porque depois de desencarnados fica mais difícil. Nós falamos de mediunidade sem Jesus. Vamos ver um exemplo interessante. Tem uma obra chamada Os Mensageiros. É o segundo livro que o espírito André Luiz ditou ao nosso querido Chico Xavier. E lá tem uma passagem muito interessante, que é um depoimento de uma entidade espiritual, que se dá o nome de Acelino. Acelino. André Luiz, que é o mentor, ele está em companhia de Vicente, um outro mentor espiritual. E eles ouvem o depoimento desse espírito, Acelino. E ele conta mais ou menos assim: eu estava em nosso lar, que é aquela colônia espiritual, aguardando uma nova existência de reajuste, porque havia errado muito na Terra. Estava numa situação de dificuldade, mas também já em encarnação. E os maiores da espiritualidade que lá estavam me apoiando, fazendo de tudo. E fizemos uma programação em conjunto. Eu iria renascer médium. Ia logo despertar a minha mediunidade para auxiliar o próximo e resgatar as minhas dívidas. O casamento estava já na programação. Ruth seria minha esposa e iria me ajudar muito. E os mentores todos iam me ajudar durante a minha nova existência como médium. E eu renasci na Terra. Aos 20 anos, despertou a minha mediunidade. Psicografia, vidência, audição. E na casa espírita foi uma beleza. Os companheiros ficaram impressionados com a minha mediunidade. E era aquele conforto das pessoas necessitadas, aquela maravilha em tudo. Estudávamos o Evangelho de Jesus, praticávamos ali a caridade e tudo mais. Mas em determinado momento da minha vida, ele conta, eu comecei a pensar. Aí vem o livre-arbítrio, né? Comecei a pensar, por que será que os ministros de outras doutrinas religiosas recebem pelo trabalho que eles fazem? Será que não é a mesma coisa? Os males do corpo são pagos e da alma não poderiam ser pagos. É verdade que os espíritos é que ditam a mensagem, mas a minha colaboração como médium é imprescindível. Pensando assim, ele passou a agir. Juntou com os companheiros que pensavam como ele e ele instalou um consultório próprio para que as pessoas viessem utilizar a sua mediunidade. E começou a cobrar. E olha, foi até muito caridoso, porque para as pessoas mais pobres, mais necessitadas, ele fazia alguns abatimentos, né? Algumas promoções. E os espíritos vinham dar notícias, vinham até um certo ponto, só que modificou por completo o ambiente. Modificou muito. E ele conta que aqueles mentores que o ajudavam se afastaram e vieram espíritos trevosos e começaram a dar palpites,
Famílias inteiras se tornaram consulentes dele, ele foi ganhando muito dinheiro, ficou importante. Só que chegou um momento que a morte veio levá-lo para o outro lado. E aí, aqueles espíritos que estavam ajudando, entre aspas, nessa nova tarefa dele, começavam a perturbá-lo. Aqueles que já haviam desencarnado, que tinham sido seus clientes, também estavam ali. E ele conta que passou 11 anos do nosso tempo aqui na Terra, no umbral, passando por muitas dificuldades, ou seja, ele se desviou por completo da sua reencarnação, daquela oportunidade que lhe foi concedida. Então esse relato é muito importante. O que nós temos que fazer então? A gente vê que ele caminhou, entrou pela porta larga, caminhou pelo caminho bem folgado. Jesus nos ensina, através dessa passagem da porta estreita e a porta larga, e nós podemos então agora listar algumas mudanças importantes que nos conduzirão à evolução, simbolicamente entrando pela porta estreita. Por exemplo, a bondade, mudar o nosso modo de ser, exercitar um trabalho em favor do próximo. Não é sermos bonzinhos, mas é nós nos dedicarmos mais ao trabalho do semelhante. E vamos lembrar de uma coisa: esse próximo, esse semelhante, começa em casa, começa no lar. São aqueles companheiros que estão mais próximos de nós, são os primeiros necessitados. O perdão incondicional. Eu perdoo, mas não esqueço. Eu perdoo, mas você não passa mais perto de mim. Nada. Perdão incondicional. A tolerância e a indulgência para com as faltas alheias. A humildade verdadeira. Não aquela humildade fachada, que na realidade não é humildade. A perseverança, por exemplo, nos trabalhos, tanto no movimento nosso como na sociedade. A palavra assumida, espiritual e materialmente. A fé raciocinada, nós estamos aprendendo aqui, exemplificando naqueles momentos mais difíceis da nossa vida, essa verdade que nós estamos aprendendo. Então, olha, meus irmãos, como é que é complicado e ao mesmo tempo simples de nós entendermos a necessidade dessa mudança. Por fim, nós vamos entender que tudo isso, caminhar pela estrada estreita, entrar pela porta estreita, é tentar viver o amor, como Jesus nos ensina. E olha que interessante, porque Jesus, nós podemos considerá-lo como a porta. Ele mesmo diz: eu sou a porta. Essa porta ninguém vai fechar. Ela está sempre aberta para todos nós. E hoje nós entendemos uma outra coisa interessante, que para abrir uma porta de fora para dentro precisa de uma chave. E muita gente pergunta assim, engraçado, vocês espíritas dizem que estão estudando o Evangelho, estão buscando no cristianismo todas as coisas. Mas engraçado, já tem essas explicações todas. A Bíblia está lá completa, todas as religiões estão estudando. O que é que o Espiritismo tem a mais para mostrar para as pessoas? Aí nós costumamos dizer o seguinte: Jesus é a porta. Allan Kardec, ou o Espiritismo, é a chave. Por quê? Porque aquilo que está no Evangelho de Jesus, no Novo Testamento, nem sempre pode ser entendido com tanta facilidade. A doutrina espírita, então, a chave, procura trocar em miúdos. Vamos dar alguns exemplos? Por exemplo, nós encontramos no Novo Testamento uma porção de passagens que Jesus fala. Uma delas só diz assim: eu e meu Pai somos um. Aí as doutrinas interpretam assim que Jesus e Deus é a mesma coisa.
Só que tem inúmeras passagens diferentes. Por exemplo, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. É importante fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. E vai por aí. Então nós vamos entender, e a chave que a doutrina espírita ensina para nós, que Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, e que Jesus é o espírito mais evoluído, é o modelo de perfeição que Deus ofereceu ao planeta Terra. Aí nós já conseguimos ver que isso foi uma chave que a gente não tinha. Nós pensávamos que não era desse jeito. O que mais? Por exemplo, Jesus, está lá no Evangelho de João, no capítulo 4, ele assentado no poço de Jacó, aparece uma mulher samaritana e começa a conversar com ele e diz: Senhor, onde é que nós vamos adorar a Deus? É lá em Jerusalém ou é lá no monte de Gerizim? E fala: em verdade vos digo que meu Pai ainda será adorado em espírito e verdade, sem necessidade de muita coisa. Jesus nunca teve templos. Por isso que a doutrina espírita tem essa simplicidade de não se preocupar muito com essas questões materiais. Tem mais. Jesus é visitado pelo aquele doutor da lei, Nicodemos, lá na calada da noite, e ele fala: necessário vos é nascer de novo. Então nós ouvimos dizer aí, nascer de novo, diz que até pelo batismo e tudo mais. Mas tem uma coisa, tem uma passagem bonita, está lá em Mateus, no capítulo 17, Jesus sobe ao Monte Tabor com os discípulos, Pedro, Tiago e João. E quando eles descem, eles perguntam a Jesus: mestre, por que eles dizem que Elias havia de vir primeiro? Elias foi um profeta lá do Antigo Testamento. Aí Jesus fala assim: em verdade vos digo que Elias já veio e eles não o reconheceram. E para completar o entendimento, está dito assim, está escrito assim: e eles, os discípulos, souberam que Jesus lhes falava de João Batista. Pronto. Então a chave já desvendou. Existe a reencarnação. Olha que coisa. Mas tem mais coisa. O estudo por parábolas traz ensinamentos que nós não conhecíamos no passado. E aqueles casos de aparições, de sonhos que nós encontramos no Novo Testamento, hoje nós entendemos que era mediunidade. O que é isso? Olha que beleza de chave que nós temos. Lá em João, no capítulo 10, está escrito assim: há muitas moradas na casa do meu Pai. Será isso, hein? Será que são céus assim diferentes? A doutrina espírita fala assim: são muitos habitados. E a própria ciência hoje está mostrando que a Terra é um pequenino mundo. Não é possível que só a Terra seja habitada. Olha a chave que nós estamos usando na porta, não é isso? A cada um segundo suas obras. Nós encontramos lá no Evangelho de Jesus. Aí a gente estuda algo que a gente chama de lei de causa e efeito. Plantou, você vai colher aquilo que você plantou. E por último, a fé com obras, né? Tiago coloca na sua epístola, no capítulo 2, a fé sem obras é morta. Aí nós vamos entender. A nossa fé tem que ser baseada em obras. Nós temos que ter fé e obras. Então, por último, Paulo coloca lá aos Coríntios: o amor é o dom supremo, e faz aquele discurso bonito. Aí nós sabemos que isso aí significa partir para a caridade, amor ao próximo. Olha que interessante que essa chave que a doutrina espírita vem mostrar para nós. Porém, apenas dizer isso parece muito fácil, mas viver isso, todos nós sabemos difícil, né? Nós entendemos também uma outra coisa, que a porta estreita, ela vai estar situada ao término da nossa jornada, porque ela marca uma transição, uma mudança. Nós estamos numa vida boa, assim, mas espiritualmente desorientados, e finalmente, para a nossa evolução, a gente vai ter que se dirigir a essa porta estreita. Entrar
ou escolher essa porta, significa ainda sacrificar-se. Não é fácil. É muito fácil entrar pela porta larga, caminhar pela lista larga. É confortável. A outra é estreita, é difícil, mas ela é absolutamente necessária. Jesus coloca assim no Evangelho: quem quiser ser o maior, seja o servidor de todos. Alguns espíritos mais adiantados já entenderam isso e nos deram exemplos dessa vivência, caminhando pela porta, entrando pela porta estreita e caminhando pelo caminho estreito. Eles já fizeram isso. Vamos ver alguns exemplos. Em 1933, uma moça chamada Maria Rita entrou para o convento católico, tornou-se irmã freira com o nome de Irmã Dulce, porque a mãe dela chamava Dulce. E ela, em Sergipe, foi para a Bahia, para Salvador, e lá começou uma tarefa maravilhosa. Ela se identificou com os pobres e ela começou a trabalhar, primeiro fundando um pequeno colégio. Desse colégio ela partiu para outras coisas. E um dia, muitos anos depois, ela estava com 70 doentes e não sabia o que fazer. E tinha um galinheiro anexo ao convento. Ela foi lá, pediu autorização para ver naquele galinheiro, ela conseguiu uns donativos e fazer ali um pequeno pronto-socorro. E aquilo se transformou num hospital. Hoje é o maior hospital de Salvador. Essa é que hoje é chamada de Santa Dulce dos Pobres, da Igreja Católica. Mas será que é só da Igreja Católica? Essa aí andou pelo caminho estreito mesmo. Não! Na década de 50 para 60, o reverendo Martin Luther King, dos Estados Unidos, pastor da Igreja Batista, ele renunciou a sua vida para conseguir a libertação daqueles irmãos negros que eram perseguidos praticamente nos Estados Unidos. E esse trabalho dele se estendeu por muitos anos. E ele deu a sua própria vida em favor deles, porque foi assassinado em 1968. Uma vida caminhando pelo caminho estreito, entrando pela porta estreita. E nós temos na doutrina nossa, esse como protestante, foi um evangélico, temos um espírita, o nosso Chico. Um pequeno caso do Chico muito interessante. Em 1928, ele tinha o centro Luiz Gonzaga em Pedro Leopoldo, perto de Belo Horizonte. Um dia, apareceu no centro, à noite, alguém dizendo: ô Chico, o cego chamado Cecílio, ele caiu lá na saída da cidade. Ele caiu ali no viaduto, 4 metros de altura. Ele tinha um guia completamente embriagado que fugiu e foi embora. E ele está passando mal. O Chico abrigou o cego, arrumou um lugarzinho lá para ele ficar, chamou um médico amigo, que não cobrou nada, e começou a tomar conta do cego, ferido, para ele se recuperar. Mas o Chico ficava a noite toda com o cego. E de dia ele era empregado numa loja, um empório, desses empórios antigos, ele era balconista, e durante o dia não podia. Lá em Pedro Leopoldo, na época, tinha um jornalzinho semanal. Ele pediu para publicar no jornal um pedido. Alguém que fosse católico, ateu, qualquer coisa que pudesse, durante o dia, fazer um plantão enquanto ele trabalhava à noite, ele continuaria tratando do cego. Passados alguns dias, apareceram 2 meretrizes, prostitutas, que era muito comum na época. E essas mulheres chegaram: olha, Chico, nós resolvemos fazer o plantão. Podemos? Minhas irmãs, vamos entrar. E vamos começar com uma oração. E elas fizeram o plantão por um mês, durante o dia. Quando foi no último dia que o cego se recuperou das contusões, claro que ele continuou cego, o Chico já ia encaminhá-lo para uma entidade qualquer, eles fizeram uma oração junto pela última vez, o Chico com as mulheres. E a hora que terminou a oração, elas disseram: Chico, nós agora, depois de tudo isso que se passou,
dessa convivência com você, nós vamos para Belo Horizonte. Uma de nós arrumou um emprego numa tinturaria e a outra tem alguma experiência de enfermagem, não vai trabalhar. E as irmãs foram completamente modificadas nessa situação. O Chico, a vida toda, andou pelo caminho estreito, entrou pela porta estreita. Mas nós citamos esses 3 exemplos de cristãos. Católico, evangélico, espírita, tudo cristão. Não é só. Mahatma Gandhi era hinduísta, não era cristão. Deu a vida também pela liberdade do povo hindu. Albert Einstein, nós o conhecemos pelas suas teorias, pelas suas descobertas, mas espiritualmente ele foi de grande valia para a humanidade. Ele trabalhou pela paz mundial durante muito tempo. E ele era filho de judeus, frequentava a sinagoga. Olha, nos dias de hoje, uma rainha chamada Rania, uma jovem rainha, esposa do rei Abdullah II da Jordânia, muçulmanos, adeptos do Corão. Ela tem uma obra no Nordeste do Brasil de assistência social e vem sempre fiscalizar. Então nós estamos vendo, não depende de religião, nada. Nós só ouvimos falar que o muçulmano derruba a torre. No entanto, nós estamos dando um exemplo. Pessoas poderosas financeiramente, donos de posto de petróleo, estão distribuindo pelo mundo benefícios. Essa nossa irmã está andando também pelo caminho estreito. Olha que coisa mais interessante. Podemos afirmar, então, que tomar a porta estreita representa a saída do erro para a renovação. É o destino de todos nós. Interessante é que nós podemos observar uma coisa, que em momentos em que qualquer um de nós esteja transitando pelo caminho estreito, quando nós nos esforçamos no bem, surgem provas e expiações. Surgem sim. Nós não ficamos isentos de problemas quando estamos trilhando o caminho do bem, nada. Mas mesmo nesse instante, a bondade divina é tão maravilhosa que surgem luzes no nosso caminho. São momentos de alegria, são momentos de conforto que nós recebemos do plano espiritual. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Todos nós, meus amigos e irmãos, em algum momento das nossas vidas, nós ouvimos esse chamado em diversas situações das nossas existências. Já sentimos a interferência espiritual em momentos da nossa vida, sim. E esse pedido de abrir a porta, essa porta representa, é o nosso coração, é o nosso sentimento, é a disposição para nos ligarmos a Jesus e à espiritualidade maior. Somente através do livre-arbítrio, da nossa vontade, é que nós podemos fazer isso. Existe uma passagem bonita no Evangelho de Jesus, quando na cidade de Jericó, um cego se apresenta para ser curado. E Jesus pergunta a ele: o que queres que eu te faça? E diz a passagem que o cego jogou para longe a sua capa. Essa capa representa a máscara que todos nós temos. Ele jogou para longe a capa para poder ser curado por Jesus. E mudou a sua vida. Olha que coisa importante. E também aquela importância de atender o convite de Jesus, da espiritualidade maior, para cear com Ele e Ele conosco. Significa conviver com os bons espíritos. Quem convida para cear é Jesus. Da mesma forma que Ele convidou a Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos,
uma pessoa considerada de má vida, detestado pelos seus conterrâneos, e ele procura Jesus, e ele sobe numa árvore que chama-se sicômoro. E ele lá e olha para Jesus, e Jesus chega para Zaqueu, desce daí depressa, porque hoje decidi cear em tua casa. Olha Jesus convidando também a Zaqueu. Queridos irmãos, o convite está lançado para todos nós. Vamos ouvir a voz da espiritualidade, colocar os nossos corações, nossas almas à disposição dos mentores amados. Fazer como o cego de Jericó, atirando longe a sua capa. Vamos atirar longe as nossas capas, as nossas máscaras, sejam elas quais forem. E aceitemos a ceia que a espiritualidade nos oferece, esse banquete espiritual, o convite para entrarmos pela porta estreita que vai nos conduzir à evolução espiritual. Mas vamos fazer isso quanto antes. Não vamos deixar para amanhã. Às vezes nós espíritas falamos assim, quem sabe na próxima encarnação eu vou conseguir fazer isso. Vamos fazer já. E vamos deixar quem nos diz, nos dá certeza de que nós vamos ter rapidamente uma próxima encarnação. E vamos ser beneficiados por tudo isso. Vamos aproveitar agora. E é importante, a qualquer momento que seja qual for a oportunidade, aquilo que está nos acontecendo, que a gente dê graças. Paulo fala aos Tessalonicenses, em tudo dai graças. Dar graças, agradecer, é a missão nossa de todo dia, de todos os momentos. Obrigado, Senhor. Então nós nos lembramos de um poema que o Espírito Maria Dolores ditou ao nosso querido Chico Xavier. E com ele nós vamos encerrar o nosso comentário, dizendo assim: no tempo que se desdobra, sem um minuto de sobra, no dia a se recompor, entendendo o tempo agora pelos bens de toda hora. Muito obrigado, Senhor, pelo sol que envolve o mundo, pelo chão vivo e fecundo, pela fonte, pela flor, por toda a amplidão que vejo do trabalho benfazejo. Muito obrigado, Senhor, pela fé que me descansa no regaço da esperança, pelas promessas do amor, pelo caminho risonho, do ideal a que me expõe. Muito obrigado, Senhor, por todas as alegrias, ante as bênçãos que me envias do plano superior, pelos problemas e provas da senda em que me renovas. Muito obrigado, Senhor.